Com vocês, Rosana Maria Canzano, a Dona Rô. Tudo bem, Dona Rô? Tudo bem, Ju, e você? Agora aproveita o alcance da internet para você deixar para o universo uma singela homenagem a todos esses professores que te forjaram, e eu tive o privilégio de estar lá na sua sala de aula, vendo um pouquinho de cada um deles na sua didática. É muita gratidão. É a única coisa que eu posso falar. Infelizmente tem as que já partiram, mas tem a professora Zilda ainda, que eu creio que nunca mais a encontrei, mas eu creio que ela está viva. Mas é uma gratidão imensa, porque foram elas que fizeram de mim a professora que eu fui. Então é muita gratidão, agradeço de coração. Ter cursado o nível superior foi uma das grandes conquistas da sua vida. Foi. Conta pra gente. Foi muito sofrido, Ju. Muito sofrido. Infelizmente, nessa época que eu estava fazendo a faculdade, a minha avó, que morava conosco, ficou doente, muito doente. Então, eu dava aula no colégio no período da manhã, no período da tarde, saía às 5h30 do colégio, às 6 horas eu pegava o ônibus que vinha de Indaiatuba para ir para a faculdade. E o ônibus passava ali pela Rua 9, eu tinha que, em meia hora, chegar em casa, tomar banho, comer alguma coisa e descer para pegar o ônibus. Então, foi uma época, assim, dificílima, eu pensei em desistir várias vezes. Eu chegava, a minha avó já não podia ficar mais à noite, né, sozinha, então minha mãe ficava um período, eu ficava outro na madrugada toda, e no outro dia de manhã eu tinha que ir para a escola de novo, e isso era de segunda a segunda. Então foi a época da minha vida que eu mais me sacrifiquei. Pensei em desistir? Pensei várias vezes. Vou parar o curso, depois eu faço. Mas daí, sabe, eu voltava atrás e falava, mas meu Deus, né? E tudo que eu já fiz, depois começar tudo. Não, eu vou continuar. Mas foi assim, um período muito sofrido. Talvez por isso eu dei assim, muito valor aos meus estudos. E numa época que ser professora não era nem a sua prioridade, né? Não, eu queria ser psicóloga. Agradecemos a Deus e a mãe da Dona Rosana todos os dias. Psicóloga, minha mãe que não deixou, porque quando eu terminei o normal, aquela época a psicologia era período integral e você tinha que fazer em Campinas, né? Tinha que morar lá porque era período integral. E minha mãe, imagina, de jeito nenhum, já não tinha meu pai, ela tinha meus irmãos pequenos, que eu sou a mais velha, mas de jeito nenhum. E ela falava para mim, você tem que ser professora para você começar a ganhar, me ajudar. Você precisa ser professora. Porque você começou a falar muito nova, você sempre falou certinho e tem que ser professora de português. Ela falava para mim. Porque você fala corretamente, você fala muito bem, você é extrovertida, então você tem que fazer um curso, uma faculdade para ser professora, ela falava. E eu acabei indo por causa disso, né? Porque também não tinha condições naquela época de eu ir para Campinas, né? E ela me bancar lá um período integral, porque eu precisava trabalhar para ajudar em casa, né? Exato. E foi, Dona Rosana, qual era o seu professonho? Olha, Ju, o que fazia eu levantar todos os dias e ir para a escola por 30 anos no colégio. Depois que eu aposentei e saí do colégio, ainda fiquei mais 10 anos, né, lecionando. Era a paixão que eu tenho pela sala de aula. E a paixão que eu adquiria pelos meus alunos. Eu tinha assim, eu amava de paixão os meus alunos. Eu chegava a ter ciúmes dos meus alunos, né? Porque era uma coisa assim, tão real, tão de eu para eu, que a gente se dava muito bem. E na sala de aula, eu procurava, você não fica só na parte do conhecimento, você fica sabendo a historinha de um, a historinha de outro, né? Um sempre tem alguma coisa para contar, o choro de um, a alegria do outro, e você vai se envolvendo em tudo isso. Então, por isso, para mim, de alguns, era né? confidente de muitos.
Então, para mim, a educação, ela não existe sem esse aconchego com o aluno. Você precisa ter esse aconchego com o aluno. Não é só o conhecimento. Não é só o conhecimento. Você tem que, você tem que moldar o seu aluno, ajudar ele a ver um mundo diferente, de uma forma diferente, porque eu acredito que é só assim que a gente vai conseguir melhorar as coisas. Exato. E no fim você acabou até se adiantando na minha próxima pergunta. Porque tá cheio de professor que está assistindo a gente e gostaria de ser um professor nota 10. Então, que dica você daria, se é que já não deu, para o professor ser um professor nota 10? Abrace seus alunos. Não se prenda só ao conhecimento. O conhecimento é importante, claro, muito importante. Mas faça seu aluno gostar de você. Traga seu aluno para junto de você. Né? Mostre para ele as dificuldades existem, mas vão compensar mais tarde, vai valer a pena. Né? Forme o seu aluno num contexto geral. E aproveitando que estamos falando de aluno, para o aluno ser o aluno nota 10, não só de escola, mas o aluno nota 10 de vida, né? Que dica você pode dar para o aluno ser aluno nota 10? Respeite seu professor, avalie o que ele diz para você, caminhe junto com ele, né? Faça perguntas, procure, não tenha vergonha de perguntar, de querer se inteirar, mesmo que não seja coisas da matéria, de conhecimento. Converse com o seu professor, seja amigo do seu professor. Eu acho que essa foi a diferença na minha vida. Levei 9 anos para terminar a minha casa. E você reformando com vocês lá dentro. Sim, porque eu precisava sair do aluguel, porque o dinheiro do aluguel era o dinheiro que ia me ajudar na reforma, né? Da reforma, eu acabei pondo a casa no chão e construindo outra casa. Pouquíssima coisa foi aproveitada. Mas assim, eu lembro muito bem de noites e noites que a gente dormia junto com os sacos de cimento, as crianças e eu, porque na casa eu aproveitei um quarto que tinha, eu coloquei minha mãe, acomodei bem a minha mãe, e as crianças e eu, a gente ficava onde tinha lugar. Porque era assim, né? Hoje eu vou mexer nesse cômodo, então não dá pra gente ficar aí, vamos lá pra sala. Amanhã eu vou mexer lá, então vamos lá pro quarto. A gente ia. Então nós passamos se adequando. Então nós passamos assim momentos, e as crianças o tempo inteiro ali, junto comigo. Como que é lembrar disso hoje, de dormir junto com o saco? Como que é lembrar disso hoje? Ai, olha, eu lembro, Ju, mas quando eu olho para minha casa e por tudo que eu passei, porque eu fui assim, eu fui um verdadeiro tsunami, eu fui atropelando as coisas, você entende? E Deus foi tão bom comigo, porque Ele foi me mostrando as coisas, os caminhos. Tinha noite que eu, dando aula no colégio, eu passava a noite fazendo conta, como que eu vou pagar isso tal dia, como que eu vou pagar. Chegava no dia, eu tinha o dinheiro, Ju. Você entendeu? Eu tinha o dinheiro, nem, às vezes até eu falar, mas viu, da onde que veio isso? Eu não sei. Muitos milagres aconteceram nessa época na minha vida. Eu taxo como milagres mesmo. E uma frase que fale de educação. Educar é a arte do coração.